Fala, juventude, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo dessa nova etapa do canal. Aê! O canal mudou um pouco, mas a gente tá nesse mesmo lugar, nessa mesma plataforma, no mesmo lugar onde tudo começou, lá em 2017. Então, sejam bem-vindos a essa nova etapa. Se você é novo por aqui, você não deve estar entendendo nada, mas tá tudo bem, a gente vai começar aqui junto, fechou? Cara, o que eu tenho pra dizer hoje pra você é que provavelmente você já ouviu falar no nome de Jesus. Mas será que de verdade você conhece ele? Fica até o final do vídeo, porque tá na hora de mergulhar. Vinheta. Bom, pra começar, eu quero falar pra você que Jesus é uma pessoa da Santíssima Trindade. Vamos lá, vou te explicar melhor o que isso significa. Para nós, a Santíssima Trindade, para nós católicos, a Santíssima Trindade é um dogma fundamental. Um dogma, ele é uma verdade fundamental e indiscutível de fé. Isso significa que é indiscutível a Santíssima Trindade pra gente. Não adianta vir, não. Dogma é uma parada indiscutível. Thaís, mas o que é a Santíssima Trindade? Basicamente, nós acreditamos que Deus, ele é um único Deus, nós acreditamos em um único Deus. Porém, Deus sendo um, ele é três pessoas distintas. Eu sei que é confuso, mas vamos lá. Deus é um só, a gente acredita em um único Deus. Só que ele se faz três pessoas. Quem são essas três pessoas? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tá, por isso que a gente faz o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso significa que Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus e Deus é Deus. Entendeu? Tá. Eu sei que a nossa razão é limitada demais para entender isso. Mas o Catecismo da Igreja Católica vai dizer que esse é um dos mistérios que a gente só pode entender se nos for revelado do alto. Então, se não for revelado do alto, meu querido, você não vai entender. Olha só que legal. Tá no Catecismo. Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, vamos lá. Deus é um só. Só que aí, a primeira pessoa da Santíssima Trindade é Deus, Deus Pai, que é criador do universo, de todas as coisas que a gente acredita, que a gente vê, que a gente pode... Sabe? Deus, criador. Esse cara aí. Jesus é a segunda pessoa, ou seja, Jesus é o Salvador, o Filho, aquele que vem à Terra para nos salvar. O Espírito Santo é a terceira pessoa, aquele que habita no nosso meio, que é enviado como paráclito para a humanidade. Tá, então isso significa que Jesus é Deus. Sim, Jesus é Deus. Isis, mas você tá tirando isso da sua cabeça? Não é possível que Jesus seja Deus. Vou te falar na Bíblia onde isso tá. A palavra diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ou seja, se o verbo é Jesus, o verbo é Deus. Isso mesmo que você falou aí, porque a minha interação aqui não tá tendo, que eu pedi pra me interagir, não tá tendo interação. Mas vamos lá. Outra passagem que tem também na Bíblia é que Jesus mesmo vai dizer, eu e o Pai somos um. Jesus, sendo Deus, se faz homem por amor a mim e a você, meu consagrado, meu querido, meu mergulhador desse canal. Gostei, eu vou chamar as pessoas de mergulhador. Tá tudo no celular aqui, tá? Todo mundo no celular. Eles, a gente tava prestando atenção no conteúdo. Tudo no celular. Mergulhador. Gente, vamos lá. Jesus, ele sendo 100% Deus, porque ele é 100% Deus. Ele se faz 100% homem, exceto no pecado, por amor a mim e a você. Isso significa que Jesus, ele desce na terra por amor a você, meu querido. Agora vamos lá, vamos falar sobre a humanidade de Jesus aqui. Jesus, a gente já entendeu que ele é Deus, amém, amém. Você entendeu? Eu espero que você tenha entendido que ele é uma pessoa da Santíssima Trindade. Agora vamos falar sobre Jesus sendo 100% homem. Jesus 100% homem, ele é um menino que nasce em uma manjedoura contra todas as probabilidades do que os judeus esperavam que veria o rei, o Salvador. Quem diria que nasceria em Nazaré, em Belém, né? Mas de uma família de Nazaré. Maria era uma mulher simples de Nazaré, uma menina de Nazaré. Então eles eram uma família muito simples. E Jesus, ele nasce nessa simplicidade, nessa manjedoura, né? Que a gente tá ligado, né? Que a gente lê a Bíblia. Eu espero que você esteja lendo a Bíblia, meu querido. E além disso, cara, a gente não tem muita informação sobre a infância de Jesus. Mas uma das coisas que a gente tem é da perda e o encontro do menino Jesus no templo, né? Mas isso é mais lá pra frente, eu já vou falar sobre isso com você. Só que a gente tem muito pouca informação. Então, possivelmente, Jesus teve que aprender a andar, Jesus teve que aprender a falar enquanto humano, sabe? Então,
Jesus, até os 30 anos, ele era tipo uma pessoa aqui, ó, escondidinha, vivendo a vida. Possivelmente ele foi um carpinteiro como José, o seu pai adotivo. Eu acredito que ele seguiu os passos de José. Então, Jesus possivelmente era um carpinteiro antes de chamar os discípulos para começar a missão, com 30 anos. Então, assim, cara, nisso a gente já vê a realidade da humanidade de Jesus passando para nós, sabe? Transbordando uma humanidade genuína, assim. Como eu falei, Jesus ele foi 100% homem, com exceção do pecado, né? Agora, deixa eu te contar uma coisa que acontece depois do ministério de Jesus começar, que é após os 30 anos. Um versículo extremamente humano de Jesus na Bíblia é simplesmente Jesus chorou. Deixa eu te contextualizar. Jesus tinha um amigo muito próximo, o nome dele era Lázaro. Ele morava em Betânia, junto com Maria e Marta, né, suas irmãs. O que acontece? Jesus ele era muito amigo dessa galera. E aí, Jesus soube que seu amigo íntimo tinha falecido. E Jesus logo vai a Betânia e até as irmãs, elas falam, mestre, mas se tu tivesse aqui não ia estar rolando esse rolê, entendeu? Ele não teria morrido, entendeu? Só que fazia tudo parte do plano de Deus, a gente entende isso. Só que, cara, Jesus ele chora, ele derrama lágrimas por causa de um amigo íntimo. Mesmo sabendo do que aconteceria depois, e a gente já vai falar disso, ele derrama lágrimas por causa do amigo dele. Sabe, a fala de uma das irmãs, que eu não tô lembrando se é Marta ou Maria, aí eu vou botar aqui na edição, em algum lugar. Comove o coração de Jesus e depois Jesus chora por causa da morte do amigo dele. O quão humano isso é, saca? Mano, além disso, eu quero falar pra você sobre mais duas coisinhas aqui. Fica aqui que a gente tem ainda algumas coisas pra falar. Primeiro, Jesus, ele sofre como homem no deserto. E o deserto aparece algumas vezes, mas eu quero falar especificamente de uma que se chama Getsemane. Pré-paixão de Cristo, pré-morte e crucificação. O que acontece? Jesus ele vai para o Getsemane e ele sofre em agonia no Getsemane, porque, Jesus, entenda, Jesus ele é 100% homem, mas ele é 100% Deus, então ele sabe do que vai acontecer, só que ele sofre como homem, entende? E aí, ele não vai sozinho, ele chama 3 amigos dele. Ele chama Pedro, Tiago e João. Sabe, ele chama os amigos dele próximos a ele, porque eu acredito que pra ele não estar sozinho, sabe? Por conta dessa humanidade, dessa intimidade, desse relacionamento. E aí, beleza, aí Jesus ele sofre com uma agonia. E aí, o outro ponto lógico é a paixão de Cristo, que Jesus ele sofre. Então, esse Deus que é tão grande, a gente maltrata, chicoteia, flagela, sabe? Então, é isso, cara. A humanidade de Jesus, até na paixão de Cristo, ela é muito real pra gente, sabe? O sofrimento. Irmão, se Jesus não quisesse sofrer humanamente, você acha mesmo que ele teria caído 3 vezes? Você acha que Cirineu lá tinha que ter ajudado ele a carregar a cruz? Rolê todo, meu irmão. Jesus ele é tão homem, tão humano, ele se faz tão humano que, cara, ele sofre todas as estações. E mais, aquela morte era a pior morte da época que ele poderia ter. Além disso, se a gente voltar um pouquinho lá na agonia no Getsemane, Jesus ele pede para Deus Pai. Lembra da Santíssima Trindade? Ele ora, ele fala, se possível, afasta de mim esse cálice. E esse cálice quer dizer essa morte, né? Essa coisa que iria acontecer, mas não foi afastado e ele ainda assim é abandonado na vontade de Deus e ele cumpre plenamente aquilo que Deus Pai queria. Então Jesus ele é Deus, mas ele se faz 100% homem. 100% homem, mas também 100% Deus. É sobre isso que eu vou falar agora um pouquinho pra você. Deus ele revelando a sua glória pra gente. Vem cá. Lembra que eu falei que a gente não tem muitas informações sobre a infância de Jesus? Sim. Agora ele se empolgar. Sim. Sim. Cara, um dos relatos que a gente tem sobre a infância de Jesus é sobre... Um dos relatos que a gente tem sobre a infância de Jesus é sobre a perda e o encontro do menino Jesus no templo. Então, tava lá na festa e aí Jesus some e João e Maria pensam, não, ele tá na caravana, vamos na caravana. E aí não tá lá na caravana, e eles voltam, fica naquela loucura de procurar, cadê o nosso filho, cadê? E aí, quando eles entram no templo, Jesus tá lá ensinando os doutores da lei. Imagina só, uma criança de 12 anos poderia ensinar os doutores da lei? Então, Jesus, ele também na simplicidade revela a sua divindade, sabe? Sendo grandioso como ele é, se fazendo pequeno, mas ensinando os doutores da lei que falam sobre o Pai, sabe? Então, ali já é um ei, ou, sabe? O segundo ponto que eu quero falar é sobre Lázaro. A gente volta em Lázaro porque é muito especial isso.
Lázaro, por quem Jesus derramou suas lágrimas, por quem Jesus sofreu com sua morte, e aquele por quem uma das irmãs tinha falado, ei, se tu tivesse aqui, não teria acontecido. O que acontece? Depois de 4 dias, Jesus diz, tira esse negócio, tira, eu não lembro o nome do negócio, tira a pedra da frente do túmulo, e fala, Lázaro, vem pra fora. Eita. O que eu quero dizer com isso, cara, é que, de fato, assim, Jesus, ele é homem, mas ele é 100% Deus. Ele se faz homem, mas ele é 100% Deus. Então, ele ressuscita um morto com probabilidade nenhuma. E não era tipo assim, acabou de morrer, vou ressuscitar. Era tipo assim, 4 dias depois. O cara já tava, sabe, um tempinho lá já. Imagina o fedor que não foi quando saiu de lá. Imagina só. Tipo assim, imagina a alegria que tomou conta daquele lugar, mas também o espanto das pessoas. Imagina um morto ressuscitado depois de 4 dias, as pessoas devem ter ficado muito assustadas, assim. Mas o ponto é que imagina a alegria daqueles de Maria, de Marta, de Jesus, de Lázaro, sabe? É muito especial isso porque, além dessa questão de Lázaro, Jesus ele realiza muitos milagres e prodígios, né? Os cegos veem, os surdos ouvem, os mudos falam, os coxos andam, sabe? O paralítico anda, todos aqueles que tinham alguma doença também são curados, os leprosos são curados, o morto volta à vida, olha que loucura, cara. Então, irmão, o que eu quero que você entenda aqui é que Jesus ele realiza muitos milagres e provavelmente milagres que a gente nem imagina na Bíblia. Eu acredito que Jesus ele fez muitas coisas que talvez a gente não saiba, sabe? Então, tipo assim, cara, quão grandioso é esse Deus que faz milagres, assim. E mais, e depois ele ainda, é um assunto para outro vídeo, mas ele derrama o Espírito Santo e nos dá a possibilidade de também realizar milagres. Olha só, não no nosso nome, mas no nome do Pai. Aleluia. Mas se é um tempo para outro vídeo, Pentecostes, fala aí nos comentários se você quer. Sim. Então, cara, Jesus ele realiza muitos milagres e prodígios, e não só isso. Porque lembra que eu falei da paixão, e na paixão Jesus ele sofre muito. Imagina no ápice da dor, crucificado, depois de ter sido chicoteado, colocado uma coroa de espinhos, zombado. Ele tá naquela cruz com 2 ladrões do lado dele, né? 2 pecadores do lado dele. E ele simplesmente derrama de misericórdia sobre a vida de um deles no ápice da dor dele. Tipo assim, no rolê lá do Jesus crucificado, ele ainda derrama de misericórdia. Porque ele é 100% Deus e ele ainda derrama de misericórdia mesmo no alto da cruz. Glória a Deus. Lembra também que eu falei sobre Getsemane? E no Getsemane, Jesus ele chama 3 discípulos. Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago. Jesus ele chama esses 3 no Getsemane, mas ele também chama em um outro rolê, antes, né? No Monte da Transfiguração. Imagina, você ser chamado para ver a glória de Deus. Eles não sabiam, os meninos não sabiam o que estava esperando eles. Jesus ele fala, vamos lá para cima do monte, que eu tenho um negocinho para mostrar para vocês. Aí ele sobe lá no monte e simplesmente Jesus ele é transfigurado e aí começa a bater um papo com Moisés e Elias lá, pipipi, papapó, aqui. É Elias ou Abraão? Eu não tô lembrando. É Elias, né? Moisés. É isso aí. Ajuda. Aí fica aqui, gente, eu não estou zombando, tá? Eu tô falando só pra vocês entenderem o meu rolê aqui. E aí começou esse grande acontecimento. A glória foi tão grande quando desceu, lembra que foi da terrível presença? A glória foi tão grande que os discípulos caíram por terra. Imagina, os meninos desmaiaram tudo. Ou repousaram, né? A gente não sabe. Mas assim, foi tamanha glória que eles, caíram no chão, né? Caíram 4 rostos no chão. Tanto que depois Pedro, ele tava meio desnorteado, ele não sabia o que falar. Ele falou, o que eu falo agora? Aí ele fala, a gente vai erguer uma tenda. Uma pra ti, uma pra Moisés, uma pra Elias. Vai erguer uma tenda. Aí Jesus diz, não vai. E aí vai acontecendo os outros acontecimentos da palavra. Mas basicamente, cara, o que eu queria te dizer é que Jesus ele também chama esses mesmos que viram a humanidade de Jesus verem a glória de Deus. Voltando um pouquinho pra paixão, a gente vai voltar de novo na paixão pra mim te falar uma coisa. Quando aquele soldado transpassa o peito de Jesus, né, transpassa o lado de Jesus e daí fica o lado aberto, não sai só sangue. Se Jesus fosse somente homem, sairia só sangue. Mas sai sangue e água, mostrando a divindade e humanidade de Jesus, mais uma prova da humanidade e divindade de Jesus. E ali, quanta graça não deve ter sido derramada ali também, né? A conversão do soldado, que nós acreditamos ser São Longuinho. Então, o ponto ápice disso aqui é que no 3º dia, depois da morte, paixão, depois do sepulcro, ele ressuscita. No 3º dia, Jesus, ele
vem, ressuscita, e aí depois de ressuscitar, ele fica um pouco com a galera, e depois tem Pentecostes, enfim. Mas o que eu quero dizer é que ele ressuscita dos mortos. Ele sendo Deus, e é muito interessante isso, porque Jesus, ele morre, né, na cruz, depois ele desce à mansão dos mortos. E eu acho isso muito interessante, porque Jesus, ele vai ao encontro de Adão, mas eu tenho outro vídeo também, se quiser, tá lá nos comentários. Mas aí depois Jesus, ele ressuscita dos mortos. E aí ele ressurge como um leão, e aí nisso o véu já tá rasgado, e aí nisso... Gente, aí o negócio, a morte não venceu. Estamos na quaresma ainda, não vou fazer tanta festa, mas assim... Páscoa que nos aguarde, que a gente vai fazer tanta festa nessa Páscoa mesmo. Nem viu. Vamos lá, gente. Então, cara, Deus, ele é tão grandioso, né? A gente viu que Jesus, ele é tão grandioso, mas ele se faz tão próximo. E de fato, Deus sendo um Deus tão grande, ele se faz tão pequeno pra ter tão próximo da gente, sabe? Um Deus que ele... Deus, né? Que é Deus, que Jesus é Deus. Mas Jesus, ele revela a beleza da face de Deus. Imagina isso. Jesus é a face de Deus. A gente tem hoje o Santo Sudário, a gente pode ver como é o rosto de Jesus. Mas vamos lá. Jesus, ele revelando a face de Deus, sendo esse Deus glorioso, ele é um Deus que nasce numa manjedoura por amor a nós, sabe? Que morre numa cruz por amor a nós. É esse amor que ultrapassa os limites da justiça. De fato, cara, Jesus, e isso é uma coisa que geralmente me pega, porque Jesus, ele é muito grande, mas ele se faz tão pequeno só por amor a mim e a você. E aí, cara, uma coisa que eu queria falar pra você é que no Antigo Testamento, pra você entrar no santuário, né, a Arca da Aliança, essa coisa toda, você precisava ser uma pessoa consagrada. Então, por exemplo, você precisava ser ou um sacerdote ou um levita, né, algo nesse sentido. Você precisava ser um consagrado pra poder entrar no santuário. Agora vem cá, vem comigo. Quando Jesus morre na cruz, o véu se rasga e eu e você temos acesso ao sobrenatural sem precisar de grandes burocracias, meu querido. Antes, você precisava fazer parte de uma hierarquia alta da religião judaica, né? Agora, é só você fechar o seu olho, entrar no seu quarto, fechar a porta e orar ao teu Senhor que está no secreto. E mais, se você estiver também no mercado, onde você estiver, você pode dizer, Senhor, vem, porque a palavra diz, pedi e recebereis, batei e vos será aberto. Então, cara, o ponto é que agora a gente tem acesso ao sobrenatural assim, ó. É só você pedir que ele vem. Ainda mais com o Espírito Santo, que daí o rolê fica mais potente ainda, porque a gente já tem acesso ao sobrenatural. E aí o Espírito Santo pode vir na gente. E aí é um rolê que é outro vídeo. Lembra, Pentecostes é outro vídeo, que daqui a pouco eu tô falando aqui de cenáculo e línguas de fogo e amém. Mas assim, cara, Jesus, ele se faz muito próximo a gente. E eu vou te dar uma parada muito palpável, assim, tirando o fato de, pô, eu posso orar, beleza, mas de forma palpável, como que ele se faz presente? Irmão, a Eucaristia. O que eu preciso que você entenda de verdade é que a Eucaristia ela não é uma representação de Jesus. Não é um pedacinho de pão que a gente vai... Nossa, a gente vai representar, a gente vai fazer uma interpretação do que aconteceu na última ceia. Não, meu irmão, aquilo que acontece na missa, de fato, a gente vive a paixão, né? A gente vive esse mistério. E o padre, que é a persona em Cristo, a gente pode falar sobre isso em outro vídeo também, mas o padre, que é a persona em Cristo, na hora que ele consagra aquele pedacinho de pão, se torna o corpo de Cristo. E existem vários milagres eucarísticos que você pode ver, inclusive Carlinho Acutis, futuro santo, ele tinha um blog pra falar só sobre o milagre eucarístico. Então imagina, de fato, é Jesus naquele pedaço de pão que você comunga. Então Jesus, ele entra em você, imagina, nas tuas veias corre o sangue de Cristo, no seu coração bate o coração de Cristo, porque você comunga dele, você recebe a presença de Jesus. Então, que você entenda mesmo nesse vídeo, por favor, meu querido, que a Eucaristia você não recebe de qualquer jeito, você não recebe estando, sei lá, em pecado mortal, você não recebe. Por que você não recebe desse jeito? Porque você está recebendo Jesus. É como se você tivesse, a sua alma estivesse casando com Cristo toda vez que você comunga, sabe? Então, cara, de fato, assim, a Eucaristia é uma forma de estar muito perto dele. Então, se apega à Eucaristia, filho. Adoração eucarística também, vai no sacrário, vai, bota o joelho no chão. Tá querendo, eu quero Jesus, eu quero Jesus. Fica postando videozinho, tá querendo Jesus, mas não bota seu joelho no chão pra orar, meu filho. Vai orar. Cara, eu posso falar muito sobre Jesus pra você, eu posso começar a pegar a passagem da Bíblia, Antigo Testamento, a gente pode bater vários papos sobre Jesus, até porque Jesus é Jesus, então a gente pode ficar falando muito sobre Jesus aqui, e Jesus é Deus também, e Jesus é Deus, né? E aí a gente pode ficar conversando muito, mas, cara,
Você só vai conhecer a Ele se você se relacionar com Ele. Eu posso falar muito sobre Jesus, que Ele é amigo, que Ele é Senhor, que Ele é esposo, que Ele é rei. E tem tantas titularidades que a gente pode chamar o Senhor. Mas, cara, você só conhece aquilo, de fato, você só conhece aquilo com que você se relaciona, né? Então, até com amizade, assim, quanto mais você conhece mais, que você se relaciona mais. Então, cara, você só vai, de fato, conhecer quem é Cristo se você se relacionar com Ele. Jesus, como eu já falei nesse vídeo, Jesus é a revelação da beleza de Deus. Jesus é a revelação da face de Deus. Então, cara, busque conhecer os segredos de Deus na sua vida de intimidade. Busque conhecer a revelação da beleza, a revelação da face de Deus. Então, de fato, assim, cara, eu acho que isso é muito importante, sabe? Eu falo muito cara, né? Mas eu acho que isso é muito importante. De fato, você só vai conhecer a Jesus se você tiver intimidade. Tanto que na Bíblia, vamos voltar para a Bíblia rapidinho, só para me te dar um exemplo disso. Jesus, ele pergunta para os discípulos, quem vós diz que eu sou? Porque a galera, tipo assim, ele pergunta, quem dizem que eu sou? Aí fala, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí, quando ele pergunta para os discípulos, e vós, quem diz que eu sou? E aí Pedro vai lá e responde. Porque Pedro tinha intimidade com ele. E ele sabia dizer quem ele era. Porque, cara, você precisa ter intimidade com Deus para que você conheça Ele. Fechou? Agora, antes da gente encerrar o vídeo, eu quero orar por você. Rapidinho. Se você quiser, feche seus olhos que eu vou orar por você. Jesus, eu quero pedir que o Senhor possa tocar no mais profundo do coração dessa pessoa que está assistindo o vídeo e que, de fato, o coração dela seja inflamado por um desejo de te conhecer e te amar cada dia mais. Que o coração dela busque conhecer os segredos de Deus e a revelação da beleza de Deus, que é Jesus. Eu oro para que o Senhor aumente no coração dela a intimidade e genuinamente o coração dela inflame mesmo com um desejo pelas coisas eternas e pela intimidade com o Senhor. Amém. Agora, meu querido mergulhador desse canal, deixa eu te falar. Muito obrigado por você que assistiu até aqui. Se você tiver dúvidas sobre a fé, se você tiver dúvidas sobre a igreja, sobre algum assunto talvez que eu tenha falado aqui, coloca nos comentários ou manda no direct no Instagram, porque quem sabe se torne um tema para um próximo vídeo, né? Cara, manda esse vídeo para quem você sabe que tá precisando mergulhar nisso aqui, nesse assunto de quem é Jesus. Irmão, tamo junto e até o próximo mergulho. Eita!